queria que você observasse, enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, essa imagem que Silvana vai projetar aí para a gente, e você pudesse, como uma boa mãe e um bom pai, ou um filho muito esperto, identificar qual dessas duas mulheres que vão aparecer na imagem é a mãe da criança que está brincando no chão. Então concentre-se nos detalhes e você terá essa missão de poder acertar quem é a verdadeira mãe. A imagem está carregando um pouquinho ali, ela é um pouquinho pesada. Já vai aparecer para a gente aí. Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, por favor. Você já vê a imagem aí? Quem é a mãe? A da direita ou da esquerda? A de verde ou a de azul? As mamães aqui, alguns papais já, a de verde, a de verde. Por que será? Ela está com um olho no peixe e outro no gato, né? No gatinho dela. O que mais? A posição das pernas, né? Ela não está com perna cruzada para impedir um alcance rápido, né? Ela está com as pernas assim já preparadas. Sapatinho rasteiro, né? Sem salto, que ajuda ali na velocidade, na agilidade para agir ali. Ela está um pouquinho inclinada também, né? Ela está ali assim conversando, mas olhando para a criança, olhando para a senhora ali, né? E ela está atenta, né? Então ela está de frente para o seu filho também, para que de repente ele colocar uma coisinha na boca ali, né? Se tivesse de costas, poderia ser mais difícil identificar. Então vocês estão de parabéns ali, todo mundo passou no teste da boa paternidade e maternidade, porque de fato, irmãos, não são as circunstâncias externas que definem a nossa postura. O que define a nossa postura é o relacionamento que nós temos. É baseado nisso que eu quero que você volte os seus olhos para Romanos capítulo 12, para a gente ler esses dois versículos tão conhecidos de todos nós. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que você já vê projetado em tela e você certamente poderá acompanhar, você aí de casa também, na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Convido você a orar comigo uma vez mais, pedindo que Deus possa nos falar pela sua palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por este culto que o Senhor nos permite prestar-te mais uma vez nesse dia que é teu. Obrigado pelos louvores que alimentam nossa fé, que regam nossa esperança. Obrigado pelas orações, onde podemos confessar os nossos pecados, clamar por Tua misericórdia, a fim de que, preparando a nossa mente e o nosso coração, pudéssemos agora receber a seiva da vida, o alimento espiritual da nossa alma. Que isso aconteça nesta hora, Pai, em que ministramos a Tua Escritura Sagrada ao nosso coração. Que Teu Santo Espírito ministre de acordo com as nossas reais e mais essenciais necessidades, a fim de que possamos viver tão somente e inteiramente para a Tua glória. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos aqui numa parte final das cartas mais conhecidas do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos. Ele utiliza ali os 11 primeiros capítulos de uma forma mais doutrinária, mais teológica, e deriva desse ensino a parte prática, que começa exatamente no capítulo 12 e vai até o final da carta. É costumeiro o apóstolo Paulo fazer isso. Ele entende que nem só de doutrina viverá o crente, mas de toda a prática da palavra que vem de Deus. Então ele escreve esse capítulo 12 aqui com um ponto de conversão, começando exatamente com um pedido, um rogo, né? E esse rogo aqui, essa palavra rogo-vos, pois, irmãos, ela mistura autoridade e petição, pedido e ordem, porque ele usa um termo na sequência, pelas misericórdias de Deus, que autoriza essa ordem piedosa para que, diante de todo o arcabouço teológico que ele apresentou, a doutrina da união com Cristo e os seus aspectos para a vida prática cristã, a doutrina da justificação de nossos pecados por meio do derramamento do sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário, a doutrina da salvação, que agora deixamos de ser escravos do pecado
do pecado e nos tornamos servos da justiça, que agora não somos mais, ou não temos mais um corpo envolto em pecado e vivendo de forma escravizada às suas paixões, mas nosso corpo agora se tornou templo do Espírito Santo, para chegar a esse ponto e dizer: agora, pois, irmãos, eu rogo a vocês, eu insisto, eu insto com vocês, para que vocês apresentem não apenas a mente e o coração, mas o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele começa então a falar sobre de que modo nós devemos nos inconformar com as coisas deste século, na medida em que de dentro para fora nós somos transformados por Deus, para que tenhamos um relacionamento não apenas pautado na crença e na teoria, mas na vida e na prática daquilo que acreditamos. E ele começa então, nesse primeiro versículo, a falar sobre de que modo nós podemos oferecer o nosso corpo a Deus, consagrar o nosso corpo ao Senhor. E quando ele usa essa palavra aí, irmãos, pelas misericórdias de Deus, façamos isso por causa das misericórdias de Deus. Ele quer resumir toda a obra da salvação. O contexto mais imediato aqui é entre o capítulo 9 e o capítulo 11. Esses 3 capítulos aqui, talvez os mais complexos da carta de Paulo aos Romanos, está explicando como se deu na eternidade o propósito do Senhor de salvar todos os povos, não apenas judeus, mas gentios, para se cumprir aquilo que no iniciozinho da carta, no capítulo 1, verso 16, ele tinha dito, que o Evangelho de Deus não é motivo de tropeço ou vergonha para ninguém, mas ele é o poder de Deus para salvar tanto o judeu, como também o gentio. Então ele traz no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, essa ideia de que Deus enviou Cristo para salvar a todo aquele que nele viesse a crer. E agora, por causa desta salvação, que é compassiva, que é graciosa e misericórdia, nós devemos apresentar a nossa vida por completo, a nossa mente e o nosso corpo como um culto racional ao Senhor. E ele expressa aí esse modo desse sacrifício. É interessante porque ele vai fazer uma ligação ao antigo modo de sacrifício na antiga aliança, que vocês estão lembrados. O culto a Deus era pautado em aspectos mais visíveis, físicos, em que alguém sofria no lugar de outro, alguém era castigado no lugar de outro, e esse alguém, naquele momento ali, um animalzinho de 1 ano, sem mancha, né? Perfeitamente saudável, era entregue em favor do pecado de muitos, apontando para o Filho de Deus que viria como um cordeirinho para ser sacrificado no lugar de pecadores eleitos e assim pudesse levar sobre si o castigo que hoje nos traz a paz. Então esse sacrifício agora tem uma cara nova. O apóstolo Paulo fala que depois que Cristo se sacrificou por nós, e segundo o autor aos Hebreus, foi um sacrifício de uma vez por todas, ele morreu de uma vez por todas pelos pecadores eleitos, agora nós nos sacrificamos não de forma morta, nós apresentamos o nosso corpo não como oferta para ser queimada, mas por sacrifício vivo. E aqui é uma mudança. Lá o sacrifício era morto e depois apresentado no altar a Deus. Agora o sacrifício é vivo e antes ele se apresenta ao Senhor de forma que venha a glorificá-lo. Esse sacrifício vivo está em contraste então com essa forma antiga de compreendermos como acontecia o culto a Deus, apresentando o modo pelo qual em Cristo nós morremos para vivermos de maneira íntegra e agradável a Ele. Depois ele cita a palavra santo aí, é um sacrifício que é vivo, não é morto, mas é um sacrifício santo, dando essa ideia da separação. Fomos destinados não para viver dissolutamente ao nosso bel prazer, de acordo com as circunstâncias que nos mudam. Nós estamos focados em fazer cumprir em nossa vida, em se fazer deixar ser cheio do Espírito Santo, a fim de que se cumpram em nós os propósitos salvíficos do Senhor. É que vivamos de maneira santa, separada do mundo, das ofertas do pecado, de modo resignado, né, e desfeito toda aquela ordem de caos completo que estava no nosso coração e que naturalmente transbordava em nossas atitudes. Agora, a transformação de dentro para fora faz com que vivamos não apenas de maneira sábia no pensar, mas santa no agir. E depois ele cita a expressão sacrifício agradável.
e aqui fazem uma menção clara àquele sacrifício de ofertas aromáticas, que diante daquela carnificina de vários animais morrendo, derramando o seu sangue sobre o altar, queimava-se alguns incensos, para trazer um cheiro, um aroma agradável, e fazer-se lembrar que Deus se agradava por meio daquele sacrifício, em perdoar, em restaurar, em receber como seu aquele povo que não merecia. Então aqui Paulo traz essas três verdades, invertendo a primeira delas, para dizer que agora em Cristo Jesus, nós fomos separados do pecado, nós nos tornamos agradáveis a Ele, e como consequência disso, nós vivemos de modo pleno, e não morto sim para os pecados, vivos porém para Deus. Depois ele fala aí, irmãos, que na continuidade do versículo 1, que este é o nosso culto racional. E quando ele cita aqui culto racional, ele está dizendo que o culto ao nosso Deus, ele extrapola essa esfera da transcendentalidade, do transcendental, de nos reunirmos como estamos aqui, domingo após domingo, de dividirmos nossas vozes e unirmos-nas em louvores, em cânticos, em confissões de fé, em proclamações de salvação, em prestar ouvidos e corações a ministrações da palavra do Senhor, mas isso transpõe esse ambiente do místico, da experiência, mesmo que interpessoal, mas muito mais pessoal, do nosso culto individual a Deus. Ela alcança a singularidade da vida prática no dia a dia, no cotidiano, do lar ao trabalho, na família e fora da família, na igreja e na sociedade. Então, esse culto racional, ele é lógico, ele é uma implicação natural de onde nós saímos e para onde estamos sendo levados. Saímos de um ambiente de perdição e escravidão ao pecado e passamos até agora a liberdade de viver inteiramente para a glória do Senhor, usando dons, talentos e tudo aquilo que Deus nos der para edificar o seu reino, para servirmos uns aos outros. E por que Paulo fala então de corpo aqui? Se você voltar ou avançar, melhor dizendo, para a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 6, que é onde Paulo vai gastar aqui boa parte do seu texto para falar sobre o corpo, né? O corpo restaurado dos cristãos. Lá no versículo 12, Paulo vai condenar o pecado no corpo e nos lembrar da nossa nova realidade em Cristo Jesus. Ele diz aí, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. O corpo deve ser consagrado ao Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E aqui também que ele vai dizer que nós nos tornamos agora templos do Espírito Santo. Se você olhar o verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo agora se tornou o quê, irmãos? Santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, não pertencemos mais a nós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Citando Warren Wiersbe, um comentarista norte-americano, um pastor já falecido, ele disse que a ideia aqui é resumida da seguinte forma: assim como Jesus Cristo precisou ter um corpo para realizar a vontade de Deus na terra, assim também devemos nós entregar o nosso corpo a Cristo, para que possa Ele continuar a obra de Deus através de nós. O nosso corpo, irmãos, como acabamos de ler, será um dia ressuscitado, como é o corpo de Cristo hoje. E por causa disso, esse culto racional, esse modus operandi desse novo corpo em restauração, em reconstrução, ele se volta agora a algo não da imaginação mística e de experiências somente pessoais. Ele transcende tudo isso para o amor sacrificial, que se expressa no serviço uns aos outros. Então, foi John Stott quem disse que nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior, abstrato, místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviços manifestados em nosso corpo. Nós glorificamos a Deus, irmãos, quando nossos olhos contemplam aquilo que é belo e aquilo que é santo.
Nós glorificamos a Deus no nosso corpo, oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando nossos ouvidos se inclinam para o que é puro e edificante, quando nossas mãos praticam a justiça e a solidariedade, e quando nossos pés se apressam a acudir o necessitado. É isso que significa então oferecer o nosso corpo por meio desse sacrifício que adora a Deus, é refreando nossos impulsos mesquinhos, idólatras, egoístas, de autossatisfação, de prazeres sensuais, e agora nos voltamos e impulsionamos esse mesmo corpo que um dia servia à escravidão do pecado e agora serve à justiça de Deus. Nós usamos esse corpo agora para o serviço do reino, na prática do amor sacrificial uns pelos outros. Que é um exemplo de como a gente muitas vezes é humilhado diante de uma realidade que se espera de nós cristãos. Ontem mesmo a gente se reuniu aqui enquanto jovens para falar sobre alguns temas polêmicos acerca da sexualidade, segundo a palavra do Senhor, e hoje demos início na escola bíblica dominical sobre esse assunto na classe dos jovens. E eu citei um dado que está desatualizado. Acho que há 2 anos atrás, em uma outra aula de escola bíblica, nós tínhamos um dado de que a quantidade de crianças que estavam na fila de adoção, em casas de acolhimento espalhadas no Brasil, era praticamente o mesmo número de igrejas evangélicas da nossa nação. O que isso implicaria? Se ao menos uma família de uma das mais de 30 mil igrejas na época tinha esse dado, a gente resolveria o problema da orfandade aqui no Brasil. Mas antes de chegar aqui no púlpito, deixa eu atualizar aqui esse dado, que eu acho que já é tanta igreja abrindo, especialmente depois da pandemia, que esse número deve ter aumentado e também aumentado o número de órfãos, né? E agora eu atualizei. Hoje, irmãos, existem mais de 34 mil crianças e adolescentes, pré-adolescentes, em casas de acolhimento no Brasil, aguardando serem adotadas. Enquanto que temos mais de 178 mil igrejas evangélicas espalhadas no nosso país. A proporção é de 5 para 1. Não é 5 famílias para uma criança, são 5 igrejas para um órfão. Isso significa que se nós juntarmos 5 igrejas, e dessas 5 igrejas, apenas uma família resolver adotar uma criança, a gente acaba com um dos maiores problemas sociais da nossa nação. Crianças e adolescentes solitários, em casas de acolhimento ou em abrigos, esperando uma família que olhe para eles e que os ame e os acolha e os leve para casa. Sabe por que isso é estarrecedor? Porque éramos nós que estávamos como crianças desgarradas, solitárias, perdidas, enlameadas, cheias de doenças, desconhecidas de todo o bem de Deus, e Ele nos enviou Seu Filho para, sacrificando-se em nosso lugar, ser aquele por meio do qual nós seríamos adotados. Conversava ontem com uma jovem aqui acerca desse tema da soteriologia cristã. A adoção é um dos temas fundamentais da teologia bíblica da salvação, mas quase que a gente não ouve falar, quase a gente não prega sobre isso. A gente prega sobre eleição, a gente prega sobre justificação, a gente prega sobre santificação, sobre glorificação, sobre regeneração, sobre conversão, fé, arrependimento e assim por diante, sobre união com Cristo, e a gente quase não ouve falar sobre a adoção. Tudo isso só foi possível, irmãos, nós só usufruímos de todas essas benesses da salvação que nos alcançou imerecidamente, porque um dia eu e você, que não tínhamos família, que éramos filhos da ira, filhos da desobediência, fomos o quê? Abraçados por uma nuvem de glória que se fez carne, habitou entre nós, e assim fomos amados inteiramente até a morte e morte de cruz, mas que vencendo a morte, Ele voltou para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de modo que nem eu nem você jamais ficaremos desamparados de novo. Nos tornamos filhos da justiça, filhos do amor de Deus, pertencentes ao reino do Filho do seu amor, fomos livrados das trevas e da morte para todo sempre. E por que nós não expressamos isso? Não sei quem de vocês já assistiu uma série da Prime Video chamada This Is Us. Alguns de vocês estão fazendo assim, né? Quem não tiver muito bom assim, com humor muito apurado, não tiver muito tranquilo, tiver uma fase um pouco mais triste, adie um pouquinho a acompanhar essa série, porque mexe com a gente.
Todo episódio, parávamos Anne e eu, olhávamos um para o outro e dizíamos assim: rapaz, como é desafiador viver família. Não é uma série cristã, não foi pensada para pregar o evangelho, mas mostra a realidade nua e crua do que é uma família com filhos completamente diferentes, um deles adotado, com cor de pele completamente diferente, com preferências diferentes, com histórias diferentes, dentro de uma mesma casa, que se veem depois afastados e forçados a se reunir novamente e lidando com todos os monstros que os perseguiam desde sua mais tenra infância. Viver a família, só que muitos hoje, inclusive conversava com o presbítero Alisson na nossa aula de EBD, quantas pessoas hoje têm medo de família, tem pavor de falar constituição familiar. Não, você é muito jovem, não pense sobre isso não, vá namorar, vá se divertir, vá estudar, vá viajar. Casar não, casar dá trabalho, casar custa. E aí quantas vezes casais jovens, inteligentes, servos do Senhor, acabam se enredando em artimanhas mundanas, pensamentos mundanos, de pensar assim: caso tenhamos mais uma pessoa para alimentar, vestir e pagar conta, a gente vai baixar o nosso nível financeiro, a gente vai perder aquele padrão de vida, e adiam o quanto podem o casamento, e aí caem em grandes ciladas e pecados sexuais de imoralidade. E quando resolvem casar, pensam: pronto, já casamos, né? Ufa, foi difícil, chegamos até aqui, agora filho não fala em filho não, a gente não quer ter filho pelos próximos, até que reconstruamos nossos impérios, tenhamos toda uma estabilidade que nos garanta um futuro, toda a vida estudantil paga do menino ou da menina, aí sim a gente vai se aventurar nessa história de constituir família, aumentar a família, colocar menininho e menininha para correr dentro de casa, quebrar tudo e você ficar sem dormir algumas noites. Somos egoístas, irmãos, sim ou não? Somos acostumados, habituados, conformados, não poucas vezes, ao padrão deste mundo. No versículo 2, depois que ele fala sobre oferecer nosso corpo por sacrifício, não voltado ao nosso conforto, mas ao bem de Deus, e expressar isso na vida, ele fala que além disso, nós devemos, ou enquanto isso, oferecer a nossa mente, renovando a nossa mente. Por quê? Veja o verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As duas principais palavras que, digamos assim, regem esse versículo são duas ordens, nos dois verbos que você tem aí, que deriva de conformação e de transformação. Devemos não nos conformar, porém ser transformados. Hernandes Dias Lopes, ele explica esse versículo resumidamente dizendo que o mundo é como se o mundo tivesse uma forma, e essa forma ela é elástica, mutável, ela é flácida, e a forma do mundo é a forma do relativismo moral, da ética situacional e do desbarrancamento da virtude. O crente é alguém que não põe o pé nessa forma, não se amolda ao esquema deste mundo, mas se transforma pela renovação da mente. Irmão, se nós formos pautar as nossas decisões, não apenas familiares, pessoais, de carreira, de sonhos, de tudo que a gente precisa e deve ter aqui como legítimo, como fases da nossa existência aqui, de crescer, desenvolver, multiplicar, expandir nossas fronteiras, nós devemos ter em mente que não deve ser o padrão mutável da forma elástica do mundo que vai nos pautar, porque aquilo que era errado ontem se tornou hoje aceitável aos padrões mundanos. Aquilo que era detestável ontem se tornou aplaudido hoje, sim ou não? Aquilo que era bom e belo ontem, hoje se tornou cafona, careta, fora de moda. E se nós formos colocar em perspectiva a proposta mundana para pautar as nossas decisões e trazer conforto para nós,
Nós teremos que mudar de forma todos os dias, porque todos os dias a verdade relativa das coisas essenciais da vida muda, de acordo com a ótica mundana. Por isso, não nos conformeis, não tomemos a forma do mundo. E como é que isso é possível? Transformando-nos de dentro para fora. Essa palavra transformar é a mesma palavra usada naquele relato da transfiguração de Jesus, lá em Mateus 17, quando o céu beija a terra, e ali ouve-se a voz do Pai dizendo: este é o meu filho, a ele dai ouvidos. Transformar pela renovação da nossa mente é prestar ouvidos, corações, olhos, a nossa boca, os nossos membros como instrumentos de justiça. É assim que está em alguns capítulos anteriores, Romanos capítulo 6, por exemplo. Se você descer os seus olhos lá para o verso 12, depois que Paulo traz uma explicação doutrinária profunda acerca da união do crente com Cristo, que quando nós nos convertemos, é como se a gente voltasse no tempo e estivéssemos pregados com Cristo na cruz, e depois tivéssemos saído da tumba com Ele ressurretos, de uma forma inexplicável. A união com Cristo provoca isso em nós, estamos unidos na morte pelo batismo e na ressurreição para a santidade de vida. E ele fala, a implicação disso, o verso 12 de Romanos 6 é: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Vamos ler juntos? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Cristo nos alcançou por sua graça, e todo escrito de dívida da lei por ele foi cancelado, não para que vivêssemos dissolutamente. Como viveremos para o pecado, nós os que para ele já morremos? Fomos tirados dessa escravidão do pecado, mas não deixamos de ser escravos. Nos tornamos agora o que, irmãos? Escravos de Cristo. Fomos livrados de uma servidão, a servidão da maldade, da impureza, da lascívia, do egoísmo, da egolatria, e agora fomos colocados em uma nova posição de servidão. Servimos agora a justiça, cada um dos nossos membros como instrumentos da graça que revela o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor todos os dias, no modo como pensamos, como falamos, como agimos e como esperançamos um futuro para nós, para a nossa família e para a nossa sociedade. Foi assim que Deus nos converteu, e foi para isso que nós somos revestidos com as virtudes de Cristo. Foi para que as pessoas vissem em nós as obras do Pai e assim glorificasse ao Pai que está nos céus, vislumbrando que existe sim uma metamorfose a acontecer. Traduzindo essa palavra transformai-vos aqui, que foi a mesma palavra utilizada para aquele encontro do céu com a terra que eu acabei de mencionar aqui de Jesus, trazendo para um português bem direto, metamorfose, aquela mudança que acontece de dentro para fora, que é aguardada e que deve ser celebrada, porque nos dará liberdade de alcançarmos voos maiores das obras que Deus tem preparado para todo aquele que nele crê. Obras que foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Isso só é possível, irmãos, na renovação da nossa mente. E aqui nós temos uma implicação direta para a nossa vida. É que nós não devemos, em hipótese alguma, negociar aquilo que é inegociável, daquilo que Deus nos revela como sendo o bem, o belo, o aprovado, o puro, o santo e o desejável. Ao mesmo tempo em que devemos condenar aquilo que é maldoso, impuro, que é egoísta, idólatra, com aparência de piedade, mas com ares de arrogância, que nos separam daquilo que Deus nos preparou para ser. Servos e servas que se oferecem voluntariamente, a fim de expressarem no corpo, na vida, não apenas na interioridade do Espírito,
mas na expressão visível do que Deus é para mim e para você. Deus é para mim e para você braços abertos. Deus é para mim e para você olhos puros. Deus é para mim e para você ouvidos atentos. Sejamos assim uns com os outros. Quando Paulo termina o texto, ele fala que se vivermos dessa forma, arrancando de nós essas formas defeituosas, elásticas e plácidas, e firmarmos nossos pés na forma de Cristo, na rocha inabalável que não muda, transformando-nos pela oração, pela busca incessante da presença do Senhor, enchendo a nossa mente e o nosso coração daquilo que é agradável a Deus, nós experimentaremos o que, irmãos? O que é viver segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para fazermos números, enchermos igrejas, construirmos templos. Deus nos chamou para adotar crianças. Deus nos chamou para alimentar o faminto. Deus nos chamou para desnudar ou para tirar a máscara de um mundo que tenta, na sua forma externa, apresentar a beleza, mas que dentro é podre e que leva a caminhos de morte. Devemos fazer isso pela pregação do Evangelho e não pelo ensino de ideologias. Você percebe a diferença? Devemos fazer isso pela oração e não pela confrontação em temas subjacentes que nada dizem respeito ao cerne do Evangelho. Quantas vezes perdemos tempo e energia pensando em coisas que são legítimas, doutrinárias, profundamente teológicas, que nos são caras e que Paulo gasta a maior parte da sua carta para bem fundamentá-las. Precisamos ir adiante disso. Precisamos encontrar os capítulos finais, que são as derivações do dever cristão pautados na ética, na moralidade, no bom senso, no bom juízo, no caráter transformado e renovado de Deus em nós. Não é a exterioridade que fará a diferença. A mudança, lembra? É de dentro para fora. Somente o Espírito de Deus pode por nós fazer tão grande obra, de não apenas nos arrancar das trevas, mas nos fazer brilhar como luzeiros de Cristo espalhados num mundo tão carente, tão cego, tão surdo, tão imóvel, e que nós podemos arrancar essas amarras do pecado e mostrar que existe sim vida, e vida com abundância, para todo aquele que, reconhecendo-se desgraçado, pecador, filho da perdição, encontra em Cristo a adoção, acolhimento, filiação e nova vida, vida de santidade, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queria convidá-la a orar nesta hora comigo, para que Deus possa sondar o nosso coração uma vez mais. A pergunta não é o quanto você já aprendeu da Bíblia. Talvez a pergunta mais importante aqui neste capítulo é o quanto dela você tem vivido. Talvez a pergunta não é quantos versículos você tem decorado. A pergunta talvez seja quantos deles você tem transpirado em seus relacionamentos. A pergunta talvez não é quantos cursos você já fez aqui no Instituto Kuyper. Talvez a pergunta é quantos deles te ajudou a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho mais honroso, mais obediente, uma filha mais temente a Deus, mais amiga da sua mãe. A pergunta não é se você estudou sobre o perdão, a pergunta é se você o tem praticado. E a pergunta não é se você entendeu o plano da salvação, a pergunta é se você tem vivenciado a salvação que um dia você disse que ter te alcançado. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele possa de fato provocar em nós, irmãos, essa mudança de dentro para fora. Ore ao Senhor. Ó Deus, maravilhoso Pai, nós queremos, arrependidos dos nossos pecados, Pai, expressar a nossa vergonha, nosso constrangimento, ó Deus, quando percebemos quão infrutífera tem sido a nossa vida em algumas áreas específicas,
como nós deveríamos, ó Pai, ao ter recebido tamanha graça, tamanho amor, tamanha salvação, tamanho acolhimento, tamanha inclusão na tua família. E quantas vezes temos separado pessoas, temos afastado esperança de corações desesperados, temos emudecido diante de situações que deveríamos revelar a verdade libertadora da Tua Palavra, porque muitas vezes, ó Pai, pegamos o ritmo do mundo e nos acostumamos à forma maleável, inconstante, cultural da nossa sociedade caída. Como nós precisamos voltar à Tua Palavra, como nós precisamos encher o nosso coração das Tuas veredas, como nós precisamos ser restaurados por Ti em nossas motivações mais profundas, em nosso desejo, ó Pai, de expressar o Teu amor para pessoas desamadas, abandonadas. Como viveremos nós para nós mesmos, ó Pai? Nós não nos pertencemos mais, nosso corpo é Teu, nossos olhos são Teus, nossos ouvidos são Teus, nossas mãos são Tuas, nossos pés são Teus, a nossa vida é Tua, a nossa casa é Tua, a nossa família é do Senhor, o nosso trabalho é Teu, o nosso dinheiro é Teu, nossos dons, nossos talentos são Teus. Em que devemos aplicá-los, ó Pai? Orienta-nos, arranca de nós, ó Pai, todo egoísmo, toda vaidade, toda carnalidade, todo mundanismo. Converte-nos, ó Pai, completamente de dentro para fora. Não queremos mais ficar enclausurados, queremos experimentar essa metamorfose e voar para onde o Senhor nos colocar, levando vida, brilho, luz, salgando este mundo putrefato, e assim, ó Pai, exalar o bom perfume aromático de um sacrifício que Te seja agradável. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a mortificar o pecado do nosso corpo e de nossa alma vaidosa, a fim de que com a mente renovada e o corpo em sacrifício voltado ao serviço do reino, estejamos prontos, dizendo: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Faz isso, ó Pai, por cada um de nós. É o nosso pedido em nome e para a glória de Jesus. Amém.